Olá, pessoal. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Neste vídeo, quero compartilhar com você, em forma de pergunta, um tema que desperta muita curiosidade entre os cristãos. O tema é: há possibilidade de um novo Pentecostes em nossa época? Existem pelo menos 3 perspectivas atuais que tentam responder a essa pergunta. Há uma linha histórica que defende a irrepetibilidade do fenômeno. Esses geralmente são chamados de cessacionistas. Uma outra linha, mais equilibrada, defende a manifestação do fenômeno por meio de alguns dons do Espírito Santo, desde que não estejam incluídos entre os extraordinários, como, por exemplo, eles assumem a possibilidade da manifestação do dom do serviço, da liderança, da misericórdia, etc. A terceira linha, e a última, ela defende a possibilidade e a atualidade da manifestação do fenômeno para todos os tempos, incluindo o nosso. Poderíamos fazer uma pergunta, mas o que as Escrituras dizem sobre o assunto? As Escrituras apresentam 3 fatores que preparam o caminho para a vinda do Espírito Santo. 2 desses fatores são objetivos e um deles subjetivo. Os 2 fatores objetivos, eles são, em primeiro lugar, a promessa do Pai, e aí há uma série de referências bíblicas que fortalecem essa ideia, e eu vou fazer menção de algumas delas para vocês. Por exemplo, Isaías 44, versículo 3, onde Deus promete restauração para Israel, e entre as suas promessas consta a seguinte referência: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Outra referência que faz alusão à promessa do Pai pode ser encontrada em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Lá o profeta diz o seguinte: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Outra referência à promessa do Pai pode ser encontrada em Lucas capítulo 24, versículo 49, em que Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Temos várias alusões, particularmente no Evangelho de João, onde Jesus faz menção à vinda do Espírito Santo e relaciona a sua vinda diretamente com a sua exaltação. Algumas referências, Atos capítulo 2, versículo 33, ainda um fragmento do Sermão de Pedro, nós encontramos a seguinte referência: sorte que, exaltado, e aí eu quero enfatizar exatamente esse termo, essa expressão, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39, essas são palavras de Jesus, e agora nós vamos ver uma série dessas palavras que fazem menção, ou que fazem alusão à vinda do Espírito Santo. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, preste bem atenção, particularmente no finalzinho dessa fala, dessa referência de Jesus, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós temos aí uma outra referência, uma outra alusão à exaltação de Jesus como elemento sine qua non para a manifestação do Espírito Santo. Uma outra referência, capítulo 14, versos 16 e 26 de João, essas também são palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma outra referência
que também relaciona a vinda do Espírito Santo à exaltação de Jesus, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 16, versículo 7, ainda continua dizendo, mas todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O fator subjetivo que tem a ver com a vinda, com a manifestação do Espírito Santo, é exatamente a ocorrência da salvação. Aí nós temos uma série de referências na Bíblia que demonstram de modo muito claro que uma vez que a promessa foi feita, esse é um fator objetivo, e que uma vez que Jesus foi exaltado, esse é outro fator objetivo, isso depende de Deus, foi Deus quem prometeu, isso tem a ver diretamente com Deus, Jesus foi exaltado à destra de Deus. O fator subjetivo é aquilo que tem a ver diretamente com a nossa reação em relação à promessa de Deus, em relação ao sacrifício de Jesus. Então, esse fator subjetivo, que é a ocorrência da salvação, ele é o elemento vinculado a nós, que faz com que a promessa se concretize, com que a promessa se realize ou não nas nossas vidas. Aí nós temos uma série de referências que nos ajudam a entender isso com clareza. O Evangelho de João, particularmente o livro de Atos, vão nos dar indicações relacionadas a isso. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, esse evento é um evento pós-ressurreição de Jesus, é o momento em que ele se encontra com seus discípulos, pós-ressurreição. Nós temos a seguinte cena, nós temos o seguinte cenário apresentado. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. No livro de Atos, a partir do capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós podemos perceber com maior clareza como esse fator subjetivo, que é a salvação, ele é um elemento importante para a manifestação do Espírito. A referência diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, no versículo 38, nós temos Pedro dando uma resposta aos seus ouvintes diante da pergunta inquietante, e agora o que é que nós vamos fazer, já que nós somos acusados de ter rejeitado e de ter matado o Salvador? A resposta que Pedro dá a essa inquietação é a seguinte, Atos 2, 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí nós temos a condição de salvação como elemento marcante para a recepção do Espírito Santo. Pedro termina sua fala dizendo, e recebereis o dom do Espírito Santo. O capítulo 8 do livro de Atos, no versículo 12, ele também traz informações impactantes da Escritura que mostram a relação direta da manifestação do Espírito Santo, da recepção do batismo do Espírito Santo, a vinculação que existe entre a salvação, que eu estou chamando aí de fator subjetivo, e essa recepção do Espírito. Atos capítulo 8 fala de um grande avivamento que aconteceu em Samaria. Filipe, o diácono, agora chamado de evangelista, foi o instrumento que Deus utilizou para promover esse grande avivamento. Capítulo 8, versículo 12 do livro de Atos, nós temos o seguinte, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O livro de Atos, o capítulo 8, os versículos 14 a 17, continuam dizendo, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, a partir dessas referências que eu estou apresentando para vocês, fica claro que o fator subjetivo, que é a salvação, ele é o último dos elementos para que alguém, de fato, esteja pronto
para receber o Espírito Santo. Nos fatores objetivos, Deus faz a promessa, Jesus foi exaltado, esses dois elementos já se cumpriram, eles não dependem de nós. No fator subjetivo, a gente precisa responder à oferta graciosa de Deus, que é a salvação oferecida a todos nós, e uma vez que nós fazemos isso, aí o testemunho da Escritura é claro, uma vez que alguém creu no Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para receber o Espírito Santo. Outro texto importante para análise, que registra as últimas palavras de Jesus, encontra-se em Atos, capítulo 1, versículos de 3 a 5. O texto diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, isso Jesus aparecendo aos seus discípulos, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Analisando as últimas palavras de Jesus, podemos perceber alguns detalhes importantes. O primeiro deles, Jesus faz menção à promessa do Pai. Vocês devem se lembrar que a promessa do Pai é o primeiro fator objetivo que eu apresentei para que o Espírito pudesse se manifestar a nós. Depois, Jesus faz alusão à promessa do Pai que eles haviam ouvido a partir dele. De mim ouviste. Em Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, Jesus diz para os discípulos descerem a Jerusalém e aguardarem a promessa do Pai ser derramada sobre eles para que eles finalmente pudessem ser testemunhas eficazes, para que eles finalmente pudessem cumprir o ID. A promessa do Pai, ela é relembrada por Jesus aí no versículo 5. Ele diz que vocês esperem a promessa do Pai, e aí ele diz que vocês ouviram de mim, e aí ele vai fazer menção a um terceiro elemento, porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então há de novo, na fala de Jesus, nessas últimas palavras dele, a promessa de que Deus vai derramar do seu Espírito. Jesus vem para reforçar essa ideia, ele já está pronto para ser exaltado, e uma vez exaltado, a promessa efetivamente vai se cumprir, vai se concretizar. O livro de Atos, ele apresenta uma série de registros que confirmam o cumprimento da promessa de Jesus. Se a gente vai no capítulo 2, versos de 1 a 4, a gente encontra ali o registro do chamado Pentecostes. Foi essa primeira manifestação em massa do Espírito Santo que nós temos registro na história. Capítulo 2, versos 1 a 4, diz que veio do céu o Espírito, conforme Jesus havia dito. O que nós encontramos no registro das Escrituras é uma evidência, apesar de alguns sinais ali, a línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre eles. Então, o fenômeno glossolalia, ou fenômeno línguas, ele se manifesta ali em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, como confirmação da palavra que Jesus, das últimas palavras de Jesus, antes de voltar para o céu. Então, Jesus havia dito para os discípulos que o Pai havia prometido, ele havia reforçado a promessa e que o Espírito Santo seria derramado. Atos capítulo 2 mostra isso com clareza, e a evidência que nós temos no livro de Atos, dentre outras, é exatamente esse falar em línguas. Lá em Samaria, capítulo 8, eu fiz menção desse texto anteriormente, dá o mesmo testemunho. Capítulo 8, versículo 17, diz que os samaritanos receberam o Espírito Santo à medida que Pedro e João impunham as mãos sobre eles. Então, de novo, a gente percebe aí a estreita relação entre a fé, entre o crer em Jesus e o recebimento do Espírito. Quando a gente vai para Atos, capítulo 9, particularmente no versículo 17, nós temos a informação de um Saulo de Tarso, recém-convertido, que está na casa de Ananias, e 9:17 diz que Ananias impõe as mãos e ora sobre Saulo de Tarso e que ele é cheio do Espírito Santo. Em Cesareia, Atos capítulo 10, os versos 44 a 47 em particular, nós temos o registro de Cornélio e de seus amigos e familiares. Eles não são judeus, eles são gentios, mas eles recebem uma palavra da parte de Deus, e Pedro foi o canal, foi o instrumento para que essa boa nova chegasse a eles,
E a informação que nós temos é que enquanto Pedro anuncia a palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam presentes, e de novo a gente observa línguas aparecendo por ali, uma vez que os próprios discípulos eles vão testemunhar que a experiência na casa de Cornélio ela foi semelhante à experiência do Pentecostes, e isso inclusive foi uma justificativa para que eles pudessem batizar essa primeira comunidade gentílica. Se Deus derramou o Espírito neles, ou sobre eles, da forma que Ele derramou sobre nós, o que impede que essas pessoas sejam batizadas. E, finalmente, nós temos o registro de Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7, que nos dão testemunho dos discípulos de Éfeso. Paulo tem um encontro com algumas pessoas que supostamente seguem a Jesus, e numa conversa de Paulo com esses irmãos, eles demonstram ali que não tem compreensão clara a respeito do Espírito Santo, e durante a conversa deles há um momento de oração, e a Bíblia diz que o Espírito vem sobre essas pessoas e, de novo, línguas se manifestam por ali. O que é que nós podemos concluir de tudo isso? À luz das Escrituras, nós podemos afirmar que a vinda do Espírito Santo ela deve ser uma ocorrência permanente em todos os tempos, inclusive em nossa época. Apesar de eu não ter feito menção de nenhum evento específico, exclusivo da nossa época, é de conhecimento de todos o grande avivamento que aconteceu no início do século XX, nos Estados Unidos, em 1906, o chamado Movimento da Rua Azusa, ou Azusa Street. Esse movimento, por si só, ele serve como um dos exemplos históricos de que, efetivamente, o Espírito é derramado quando as pessoas creem, quando as pessoas abrem seus corações, quando as pessoas se entregam efetivamente a Jesus e recebem a salvação, e quando elas abrem seus corações e esperam que esse mover, que esse derramar de Deus alcance suas vidas. Noutro vídeo, noutro momento, eu vou compartilhar com vocês momentos históricos, pós-Pentecostes e pós-registros da Escritura, em que o Espírito foi sendo derramado sobre a igreja em diferentes momentos da história dela, e manifestações extraordinárias que foram ocorrendo nesses momentos, para que você perceba com clareza que não só as Escrituras e não só o movimento da Rua Azusa no século XX, mas que durante toda a história da igreja, esse fenômeno Pentecostes, esse fenômeno derramar do Espírito Santo, ele de fato foi uma constante, e por causa disso eu ouso afirmar que ele ainda é uma constante e que ele é algo que pode ainda ocorrer no nosso tempo, na nossa época. Reflita sobre isso, ore a respeito disso, que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, paz.